De volta a Juiz de Fora para atualizar a situação na cidade após o temporal histórico das últimas horas, inclusive com previsão de mais chuva até sexta-feira. João Felipe Lolli, o ministro da Integração, prometeu todo o recurso necessário para a reconstrução da cidade? Prometeu sim, Aline. Não chove nesse momento, mas tem chovido de forma frequente ao longo de toda esta terça-feira. Pancadas que oscilam, tempo nublado e novamente a chuva. Estamos às margens do rio Paraibuna, que está completamente cheio, muito próximo da sua cota máxima. Aqui pertinho fica a Prefeitura de Juiz de Fora, onde há pouco houve uma reunião entre o ministro da Integração Nacional, também o ministro em exercício da Saúde, já que o titular da pasta está em viagem internacional, além do secretário nacional de Defesa Civil. Estes integrantes do governo federal estiveram com a equipe da prefeita Margarida Salomão, aqui de Juiz de Fora, para alinhar recursos. Amanhã, bem cedo, assim que raiar o dia, está previsto uma vistoria dessas autoridades aqui em Juiz de Fora e também em Ubá e em Matias Barbosa para quantificação de prejuízos e também para a elaboração de planos que possam servir para a liberação de recursos. Quanto ao dinheiro, o ministro não disse qual valor está liberado, se 1, 5, 10 ou 100 milhões de reais, mas garantiu que tem o respaldo do presidente Lula para dizer aos prefeitos dessas cidades atingidas que todo o esforço necessário será empenhado para a reconstrução das cidades. E a gente ouve o ministro Valdez Góes. É o que for necessário. Você, num incidente, você não tem como medir nas primeiras horas quanto é que é necessário. Então, desde o primeiro dia do governo do presidente Lula, ele nos autorizou a dizer sempre, é o que for necessário. Ele vai baixando, se a gente tem o recurso disponível, resolve já com o recurso disponível. Se não tem, ele editou todas as medidas provisórias que o governo federal teve necessidade para assistir as pessoas em situação de emergência. Fosse para ajudar humanitariamente, fosse para restabelecer serviços, o fluxo, né, mobilidade, fosse para reconstruir equipamentos públicos, de casa das pessoas, as pontes, né, as vias, o que for necessário. Então, o que é necessário? Nós não esperamos somar todos os recursos para iniciar o processo. À medida que a prefeitura vai identificando uma necessidade, traduziu num plano, a gente já libera o recurso para resolver aquele problema e segue o trabalho nas demais áreas. As nossas equipes vão permanecer aqui, trabalhando de mão dadas com a equipe da prefeitura, do governo do estado, para que os planos sejam feitos de forma tão aferida que a gente não tenha dificuldade de aprovar, como acabou de fazer o secretário nacional, agora acabou de aprovar um plano que já foi feito um pedido, em aprova. Então, quanto for necessário, é a ordem do presidente Lula auxiliar a comunidade. Ouvimos o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que junto com outros integrantes do governo federal formam comitiva que amanhã vistoria os estragos causados pelas chuvas. A última atualização, constante no site da Itatiaia, aponta 24 mortes aqui em Juiz de Fora, de onde falamos ao vivo, além de 6 mortes em Ubá. São 30 pessoas mortas, além de dezenas de desaparecidas por conta das fortes chuvas que vêm caindo aqui na região há mais de 24 horas. Para encerrar, Alain, eu preciso lembrar a você e a Aline que sabem, e a nossa enorme audiência, que uma cobertura como essa nos exige energia e sensibilidade enormes. E para que isso seja possível, uma grande equipe da Itatiaia está aqui para fazer o jornalismo da melhor qualidade. Motorista Orlando Amarante, o cinegrafista Anderson Porto, a Thalissa Lima da Itatiaia Digital, além deste que vos fala, e claro, nossos colegas da Itatiaia Juiz de Fora, que desde as primeiras horas do dia e também desde ontem vem acompanhando e relatando as consequências dessas chuvas. Falo do Jober Teles, que daqui a pouco chega aqui no jornal, também da Désia Souza, da Roberta Almeida, da Claudinha e da equipe enorme da Itatiaia Juiz de Fora. Nós seguiremos por aqui com informações ao longo da programação. Da Zona da Mata, repórter João Felipe Lolli. Valeu, Lolli. Importante registro também, né? Destacar as pessoas que estão aí trabalhando na retaguarda em toda essa cobertura que é extensa. E para trazer as informações aqui no jornal, a gente vai agora de Juiz de Fora para Brasília, porque o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também anunciou mais medidas para as pessoas que estão fora de casa lá na Zona da Mata.
Minas Gerais enfrenta uma nova situação de calamidade pública e o governo federal anunciou agora há pouco as primeiras medidas emergenciais para atender quem perdeu casa ou foi afetado pelas chuvas. Em coletiva, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a prioridade imediata é garantir socorro rápido às vítimas e dar suporte direto às prefeituras que estão na linha de frente do atendimento. Segundo o governo, equipes da Defesa Civil Nacional seguem em contato com os municípios justamente para agilizar o reconhecimento da emergência, liberar verbas e facilitar a chegada de ajuda humanitária. Além disso, programas sociais vão ser antecipados para aliviar o impacto financeiro dessas famílias atingidas. A gente tem um trecho da fala de Geraldo Alckmin exatamente sobre os repasses desses benefícios a quem foi atingido em Minas Gerais. Vamos ouvir então o que ele disse. O Ministério do Desenvolvimento Social liberará recursos R$ 800 por pessoa desabrigada. Nós temos centenas de pessoas desabrigadas, aí é para a prefeitura, para comprar colchão, mantimento, roupa, enfim, para apoiar, e também para as famílias será antecipado o pagamento do Bolsa Família e do PPC. Todo o apoio será dado. A expectativa agora é que novas medidas sejam anunciadas nos próximos dias, conforme os municípios mineiros atualizem os números de desalojados e os prejuízos causados pela chuva. De Brasília, Aline Peçanha. Mais cedo, o governador Romeu Zema anunciou antecipação de recursos para as cidades de Juiz de Fora e Ubá e listou o que está sendo feito neste primeiro momento de ajuda humanitária. O governo de Minas Gerais vai destinar verbas para Juiz de Fora e Ubá para auxiliar no trabalho de recomposição. A declaração foi dada pelo governador Romeu Zema durante coletiva de imprensa nesta terça-feira em Juiz de Fora. E nós estamos fazendo antecipação de um ano de todas as verbas, inclusive de Juiz de Fora, para que as prefeituras tenham recurso suplementar num momento como esse. São 38 milhões de reais para a Prefeitura de Juiz de Fora, mais de 8 milhões de reais para a Prefeitura de Ubá, governador. Desses adiantamentos já apurados, a gente ainda está vendo se consegue adiantar alguma outra verba de políticas específicas de saúde. No encontro, Zema detalhou os trabalhos que estão sendo realizados em conjunto com as prefeituras de Juiz de Fora e também de Ubá e outros municípios da região. Ainda de madrugada, determinei ao Coronel Rezende, nosso chefe da Defesa Civil, que empenhasse todos os esforços possíveis no sentido de tentarmos salvar o maior número de pessoas. Caminhões já estão saindo de Belo Horizonte com os kits de higiene, kits de limpeza. A nossa companhia de energia elétrica já está tomando as providências para que as áreas que ficaram sem energia venham a ter a mesmo quanto antes. A companhia nossa de saneamento, a Copasa, que não opera em Juiz de Fora, também já se disponibilizou a mandar técnicos para estar ajudando a empresa municipal de água e esgoto. O CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, também está enviando profissionais para que avaliem o risco das encostas, já que ainda teremos mais previsão de chuva. A nossa Polícia Civil trouxe uma força-tarefa para identificação de vítimas. Todo o esforço que é possível está sendo feito e continuará sendo feito. E os nossos bombeiros continuarão dedicando em tempo 24 horas por dia. Uma nova turma já vai substituir a primeira que iniciou os trabalhos de madrugada, para que esse resgate seja feito com a maior agilidade possível. Recebi já ligação de ministros do governo federal que se dispuseram também a estar contribuindo nesse momento extremamente triste, e o diálogo é permanente. Com certeza, numa segunda etapa, não agora, o governo do estado dará todo o apoio àquelas prefeituras que quiserem para nós fazermos um levantamento, porque existem verbas federais para reconstrução de vias, de pontes, etc.,
assim que esse trabalho for feito. Mas isso é coisa para daqui 15, 30 dias ainda. O momento agora é de ajuda humanitária. Mais de 550 pessoas das forças estaduais e também da Defesa Civil estão atuando no trabalho de buscas de pessoas desaparecidas e também mitigação dos estragos feitos pelas chuvas. Além disso, 2 carretas de ajuda humanitárias chegaram esta noite em Juiz de Fora para distribuir doações às pessoas atingidas. Da Zona da Mata, repórter Jober Teles. Quem quiser ajudar com doações de água e outros mantimentos pode procurar o Servas. O governo de Minas vai encaminhar tudo para as cidades da Zona da Mata. O Serviço Social Autônomo Servas vai focar o envio de doações recebidas na campanha que é feita em todo o período chuvoso aqui em Minas para a região da Zona da Mata e planeja novas ações para cidades como Juiz de Fora depois da tragédia provocada pela forte chuva que caiu de ontem para hoje. A presidente do Servas, Cristiana Renault, fala sobre como ajudar. Nós já temos para o período chuvoso uma campanha que é o SOS Águas. Nós entregamos cartões humanitários para pessoas vulneráveis inscritas no CAD Único receberem uma ajuda de meio salário mínimo para começarem a se recuperar depois do evento chuvoso. Essa campanha já acontece todos os anos e, neste momento, essas doações vão privilegiar a área da Zona da Mata, que está sendo muito duramente atingida. Além disso, nós estamos lançando aqui uma campanha para abraçar a Zona da Mata nesse instante e convido o público em geral a fazer doações de itens de limpeza, de higiene pessoal, de colchões e de alimentos e água potável que nós enviaremos para Juiz de Fora, para o BA e para o município de Matias Barbosa e outros que ainda venham a ser atingidos pelos eventos chuvosos nos próximos dias. Quem quiser ajudar, podem procurar os Servas. É possível ajudar através da campanha sosaguas@servas.org.br, repetindo, sosaguas@servas.org.br. E, além disso, o Servas, na sua sede aqui na Avenida Cristóvão Colombo, 683, também está recebendo doações de alimentos, de cobertores, colchões, itens de limpeza e de higiene pessoal e água potável para serem enviados. Repórter Felipe Quintela. A chuvarada deve seguir no estado até sexta-feira, com alerta principalmente para a Zona da Mata. Deve chover de forma intensa e consistente em todo o estado até sexta-feira, com alerta para cidades da Zona da Mata, principalmente em Juiz de Fora, onde em menos de 24 horas já choveu cerca de 140 milímetros. As chuvas de fevereiro podem ser consideradas as piores de todos os tempos na cidade, que já alcançam o acumulado de quase 600 milímetros. É o que destaca o meteorologista do IMET, Lisandro Gemiac. Pelo menos até sexta, em grande parte do estado, está bem favorável à ocorrência desse tipo de chuva. Tanto a chuva de 2 tipos, digamos assim, né? Tanto essa mais contínua quanto essa de pancadas. Então a gente tem muita instabilidade ainda. Ali a região da Zona da Mata e Rio Doce, a gente está prevendo acumulados mais significativos ainda. Então, em praticamente todo o estado a gente está com aviso laranja, de chuva intensa, né, que é de 50 a 100 milímetros. E ali na Zona da Mata, a região do Rio Doce, toda essa divisa entre Rio, Espírito Santo e Minas Gerais, a gente está com um aviso vermelho de acumulado de chuva, que em alguns pontos dessas regiões pode ter chuvas acima de 100 milímetros em 24 horas. Geralmente uma tragédia dessa não acontece por um só fator, né? Então tem vários sistemas meteorológicos que foram atuando ao longo dos dias. A gente teve desde o início do mês umas ACAS, né? Que é um sistema que é uma zona de convergência de umidade que fica atuando por vários dias com chuva consecutiva. A gente teve um pequeno intervalo de dias com sol e depois a gente já teve muita chuva de novo. Então o solo já estava com muita umidade. E aí a gente teve essas chuvas mais intensas nos últimos dias que contribuíram para essa tragédia que aconteceu lá em Juiz de Fora. Repórter Alice Brito.